Muito bem, coleguinha, esta aula é sobre Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 1918, se estendendo até 1919, que é o ano dos tratados do pós-guerra. Essa é uma aula extensa, portanto, espiche-se na sua cadeira, na sua poltrona, na sua cama, na sua escrivaninha. Preste atenção, faça anotações. Vamos pegar essa aula e dividir em 3 grandes fragmentos. Vamos entender os antecedentes que levam à guerra, depois veremos as fases propriamente ditas da Primeira Guerra Mundial, as 3 fases da Primeira Guerra Mundial, e aí sim o desfecho, os tratados que modificarão inclusive a geopolítica, o mapa da Europa. Então vamos lá, assente-se, preste atenção e vamos aprender sobre a Primeira Guerra Mundial. Tadã! Vamos começar então tendo a visão dos antecedentes da guerra, ou seja, os fatores que contribuem para a Primeira Guerra Mundial. E o primeiro passo é, claro, reavivar a sua memória geográfica, dando uma olhada nesse mapa da Europa antes da Primeira Guerra Mundial. Vamos lá. Vamos agora dar uma olhada nesse mapa da Europa antes da Primeira Guerra Mundial, para que você possa acompanhar melhor as aulas. Eu sugiro que você vá lá na minha pasta no Pinterest e imprima esse quadro que está lá disponível, assim você consegue acompanhar melhor essas aulas. Muito bem, temos nesse período a existência ainda do Império Austro-Húngaro, que se desmembrará após a Primeira Guerra Mundial. Lembra, o Império Austro-Húngaro se forma após a unificação justamente do Império Alemão, uma vez que a Áustria não compôs a aliança para formar o Império Alemão. Ainda temos a existência do Império Turco, que desaparecerá também após a Primeira Guerra Mundial. Temos o Império Russo, que também desaparecerá durante a Primeira Guerra Mundial pela Revolução Russa. Temos ainda uma França que acabou de ser derrotada na Guerra Franco-Prussiana, uma guerra que faz parte do processo de unificação da Alemanha. A França perde a região rica em carvão e ferro da Alsácia-Lorena e temos a causa última, o estopim da Primeira Guerra Mundial, a Sérvia, um país eslavo fronteiriço com o Império Austro-Húngaro, pretendendo regiões territoriais eslavas, mas que pertenciam ao Império Austro-Húngaro. E temos finalmente a toda poderosa Inglaterra no seu último estertor, já que a partir da Primeira e Segunda Guerra Mundial teremos o surgimento de uma nova grande nação dominante, que são os Estados Unidos. Uma vez reavivada a sua memória geográfica sobre o mapa da Europa pré-Primeira Guerra Mundial, agora sim podemos estudar os 3 grandes fatores, os 3 grandes antecedentes que explicam a Primeira Guerra Mundial: o nacionalismo, o imperialismo e a paz armada. São 3 grandes fatores que só aguardavam um estopim, uma desculpa, uma justificativa para pôr em andamento essa engrenagem de guerra, que será o estopim da guerra, a causa última, o início da Primeira Guerra Mundial. O que é então esse tal de nacionalismo, o desejo de unir as nações em torno de uma liderança? Começamos com o pan-germanismo, o desejo da Alemanha de unir os povos germânicos, separados, por exemplo, quando da formação da Alemanha. Lembre-se que na unificação da Alemanha, a Áustria, um país germânico, ficou separado. Cuidado, o pan-germanismo é um desejo que reaparecerá no entreguerras e na Segunda Guerra Mundial. Lá na Segunda Guerra Mundial, Hitler chamará esse desejo pan-germânico de espaço vital. E o que é esse tal de pan-eslavismo? Junção dos povos eslavos sob a liderança da Rússia. Vamos dar uma olhada no mapinha para você entender melhor o que é esse tal de pan-eslavismo e qual a verdadeira intenção por trás dele. Veja, por trás do pan-eslavismo russo, esse nacionalismo eslavo, está o desejo de ter acesso à costa mediterrânea. Se a Rússia conseguisse unificar os povos eslavos sob o seu comando, teria acesso direto à costa mediterrânea. Só que esses territórios eslavos, parte independentes, mas parte domínio do Império Austro-Húngaro. A Rússia, para unir os povos eslavos dessa região, precisava tomar territórios que pertenciam ao Império Austro-Húngaro. E o revanchismo francês, o desejo de vingança francês com relação à Alemanha. Vamos novamente recorrer ao mapinha para que você tenha uma melhor compreensão de onde vem esse revanchismo francês, fator determinante para a Primeira Guerra Mundial. Esse revanchismo francês nasceu em 1871, quando a então Prússia
derrota a França e toma o território de Alsácia-Lorena, esse pequeno território fronteiriço entre a França e o Império Alemão. Lembre-se, a batalha que dá a vitória aos prussianos e toma o território da Alsácia-Lorena, rico em carvão e ferro, é no mesmo ano de formação da Alemanha. O Império Alemão nasce exatamente após essa batalha. E os franceses, derrotados na Batalha Franco-Prussiana, perdem o território da Alsácia-Lorena e desejam se vingar do Império Alemão. Esse é o revanchismo francês. E, finalmente, o nacionalismo sérvio, o desejo da Sérvia de formar a grande Sérvia, que, afim, será a causa última da guerra a partir do assassinato do herdeiro do Império Austro-Húngaro, Francisco Ferdinando e sua esposa Sofia, por um sérvio, o Gavrilo Príncipe, membro de um grupo terrorista nacionalista sérvio chamado de Mão Negra. Aqui está a causa última, o estopim que iniciará a guerra, uma vez formadas as alianças que você verá num quadro a seguir. E o imperialismo? Bom, o imperialismo explica uma causa antecessora da Primeira Guerra Mundial, as disputas pelos territórios africanos e asiáticos. Aqui tome um cuidado, já que imperialismo também às vezes é chamado de neocolonialismo. Não confunda com o colonialismo, embora haja muitas semelhanças entre eles. Um dos truques bem simples para você saber se uma questão de vestibular está falando do neocolonialismo ou do colonialismo é olhar para o alvo. O alvo das nações dominantes fica na América, então se trata de colonialismo. O alvo das nações dominantes fica na Ásia ou na África, então se trata de neocolonialismo ou imperialismo. E esse imperialismo é agravado por duas nações poderosas que nascem muito tarde. A unificação tardia de Alemanha e Itália. A Alemanha e a Itália chegam tarde demais na festa que havia distribuído os territórios africanos e asiáticos, mesmo depois da Conferência de Berlim, feita em 1884, liderada pela Alemanha, liderada por Otto von Bismarck, a Alemanha não tinha acesso a vastos e ricos territórios. Ficou com a sobra da divisão africana e asiática. E claro, eu não tenho, você tem, quero tomar de você. Tomar de você é o imperialismo que leva à Primeira Guerra Mundial. Além disso, teremos expansionismo austríaco, justamente ligado à causa última. O choque entre o nacionalismo sérvio e o expansionismo austríaco, justamente para dentro dos territórios eslavos, pretendidos pela Sérvia, a grande Sérvia, e até mesmo pela Rússia, desse choque, o estopim, Primeira Guerra Mundial. Vamos agora ver no próximo quadro como se formaram as alianças, as amizades e rivalidades que justificam os lados nessa guerra. Vamos lá! Agora iremos compor as alianças que se oporão na Primeira Guerra Mundial. De um lado estará a Tríplice Aliança, formada ainda em 1882, contra a Tríplice Entente, formada entre 1893 e 1907. Portanto, ambas são formadas antes da Primeira Guerra Mundial. Claro, as rivalidades e alianças já estavam lá no cenário da Primeira Guerra Mundial. A Tríplice Aliança era formada originalmente pelo Império Alemão, pelo Reino Italiano e pelo Império Austro-Húngaro. Já a Tríplice Entente era formada pela Inglaterra, pela França e pelo Império Russo. Durante a Primeira Guerra Mundial, acréscimos, decréscimos e até trocas de lados ocorrerão. Por exemplo, a Itália deixará a Tríplice Aliança e se aliará à Entente em 1915. Isso mesmo, a Itália trocará de lado, deixará a aliança e passará pela Entente. A explicação para essa troca de lado se deve ao chamado irredentismo. Territórios italianos que pertenciam ao Império Austro-Húngaro. Ou seja, Itália e Império Austro-Húngaro têm interesses territoriais comuns. Por isso, a troca de lado da Itália em 1915. Essa troca de lado terá um preço. A Itália não será punida por ter trocado de lado, mas também não receberá benefícios compensatórios por ter trocado de lado. Em 1917, a Rússia deixará a Tríplice Entente para cuidar da sua Revolução Russa. Em 1917, a Rússia deixa a Primeira Guerra Mundial. Para fazer isso, a Rússia faz um acordo com a Aliança.
não me ataquem, que eu vou deixar a guerra para cuidar da Revolução Russa. Mas para isso, a Rússia teve que ceder territórios à aliança. Esse acordo para a saída da Rússia da Primeira Guerra Mundial é chamado de Tratado de Brest-Litovsk. Tratado de Brest-Litovsk dá à Rússia o direito de sair da guerra em troca de territórios cedidos para o Império Alemão, o Império Turco-Otomano e o Império Austríaco. Esses territórios, após o final da guerra, acabarão se declarando independentes. Esses territórios correspondem hoje aproximadamente a Polônia, Lituânia, Letônia, Estônia e Finlândia. Isso mesmo, Polônia, Lituânia, Letônia, Estônia e Finlândia, territórios cedidos pela Rússia para a aliança em troca de sair da guerra e cuidar da sua Revolução Russa. Só que no lugar da Rússia, teremos a entrada dos Estados Unidos e do Brasil. Isso mesmo, os Estados Unidos, claro, com uma participação determinante, mesmo tendo entrado apenas em 1917, já o Brasil não teve uma participação significativa na Primeira Guerra Mundial. Ficamos assim com as alianças formadas. Vamos agora, nos próximos quadros, entender por que dessas rivalidades e alianças. Vamos lá. Muito bem, agora vamos aprofundar as relações de amizade ou aliança e rivalidade que melhor explicarão a formação da Tríplice Aliança e da Tríplice Entente. Por exemplo, a relação entre o Império Alemão e o Império Austro-Húngaro, existe aí sim uma relação étnica, histórica. Afinal de contas, a Áustria e a Alemanha são germânicas. Além disso, o pan-germanismo, a expansão germânica, ligava essas duas nações. Já a França e Rússia não tinham essa ligação étnica, mas sim desejavam formar duas frentes para que a Alemanha pudesse se defender. França, de um lado, desejava retomar os territórios perdidos na Guerra Franco-Prussiana e, ao mesmo tempo, a Rússia, a leste, temia o avanço da Alemanha na direção à sua nação. Assim teríamos França, Rússia e no meio a Alemanha, tendo que se defender dessas duas nações, abrindo duas frentes de batalha. E aí, claro, o pan-eslavismo, que vai justificar a aliança entre a Sérvia, o estopim da guerra, o causador do início da guerra, e a Rússia aliada, assim, à Sérvia. Vamos agora ver as rivalidades que colocavam nações em lados opostos. No quadro anterior você viu as alianças que justificavam a formação da Tríplice Aliança e da Tríplice Entente. Agora vamos ver as rivalidades que justificam os lados que essas nações optarão na formação das alianças e da Entente. A rivalidade, a inimizade, a disputa entre a Inglaterra e a Alemanha é a mais simples de todas, porque é industrial. A Inglaterra era a nação do período, a grande nação do período. Lembre-se, após a Primeira e Segunda Guerra Mundial, a Inglaterra será substituída pelos Estados Unidos. Já a Alemanha, que já nascera uma nação poderosa, industrializada, tinha como principal rival econômica justamente a Inglaterra. Então a rivalidade entre Inglaterra e Alemanha é puramente econômica, industrial. A rivalidade França e Alemanha, esta é fácil, você vai lembrar. A França fora derrotada na Guerra Franco-Prussiana. A Prússia, o estado líder na formação da Alemanha. Exatamente no mesmo ano, 1871, a Prússia derrota a França, toma Alsácia-Lorena e a França passa a desejar a vingança contra a Alemanha, a revanche ou revanchismo francês contra a Alemanha. A rivalidade Áustria e Rússia tem a ver com o pan-eslavismo russo. A Rússia desejava unir os povos eslavos, só que muitos desses povos eslavos estavam sob controle austríaco. Então, se a Rússia desejava unir os povos eslavos, precisava tomar os territórios da Áustria. E, por fim, a rivalidade final, a rivalidade estopim da Primeira Guerra Mundial, o nacionalismo sérvio, a ideia da Grande Sérvia, versus a Áustria-Hungria, que justamente dominava a região, parte da região eslava. Muito bem, vamos para o próximo quadro e finalmente entendermos as fases da guerra e as inovações da Primeira Guerra Mundial.
A Primeira Guerra Mundial muitas vezes é tratada como a última das guerras épicas. Guerras épicas são aquelas guerras comuns nos filmes, quando relatam batalhas medievais, em que dois exércitos se encontram no meio de um campo e quem esmagar mais crânios vence a batalha. O que vai acontecer agora é que alguns exércitos ainda não estavam totalmente militarizados, não haviam promovido grandes avanços tecnológicos no campo bélico. A Polônia, por exemplo, ainda vai usar cavalos e lanças contra os tanques de aço alemães. Essa transição de uma guerra ainda medieval, uma guerra épica, para uma guerra moderna. Essa é uma característica da Primeira Guerra Mundial. Inovações como a metralhadora e as armas químicas, em especial as armas químicas ligadas ao cloro, como o gás clorídrico. A aviação, utilizada pela primeira vez em guerra, justamente na Primeira Guerra Mundial. E as famosas trincheiras, que são justamente o resultado das tropas não conseguirem mais se aproximar como as batalhas medievais. As armas, a tecnologia militar não permitiam que os exércitos se aproximassem, então ficavam a uma certa distância, cada exército cavava sua valeta, sua trincheira, o seu canal subterrâneo. Existem batalhas épicas de trincheiras, como por exemplo a Batalha do Rio Marne, que durou quase 2 anos. Os exércitos não conseguiam se mover, não conseguiam avançar as suas trincheiras. Algumas batalhas relatam, por exemplo, que a Primeira Guerra propiciou uma ausência de sentido nas batalhas. Soldados inimigos, como franceses e alemães, saindo no Natal de 17 de suas trincheiras para desejar Feliz Natal no meio do campo ao soldado inimigo. E depois eles jogaram uma partida de futebol. Isso mesmo, franceses e alemães rivais deixaram suas respectivas trincheiras no Natal de 1917, saudaram-se, jogaram uma partida de futebol, voltaram às suas trincheiras e voltaram a se matar. Por isso que a Primeira Guerra é dita guerra sem sentido. Algumas das inovações. Comumente, a gente costuma dividir a Primeira Guerra Mundial justamente em função de suas tecnologias em fases. 3 fases da Primeira Guerra Mundial. A primeira fase é justamente a fase de movimentação. Os exércitos estão se locomovendo pelos campos de batalha. Essa fase dura cerca de 1 ano. Ocorre justamente que as tecnologias militares impediram que essas movimentações tradicionais bélicas continuassem. Surgiram as trincheiras, a segunda fase, a fase das trincheiras, a fase mais longa da guerra, que irá até 1917. É nessa fase que a Itália vai trocar de lado, deixar a aliança e passar para o lado da Entente. Chegamos finalmente na fase final da guerra, a terceira fase, o último ano da guerra, quando ocorre a saída da Rússia, a entrada dos Estados Unidos e a entrada, claro, do não tão significativo para a guerra Brasil. Nesta fase, começa a se desenhar a derrota da aliança para a Entente, em especial com a participação dos Estados Unidos. Vamos ver agora o desfecho final da guerra, os tratados e as tratativas do pós-guerra. Após 4 anos de uma guerra que, segundo os especialistas, deveria ter durado 6 meses a 1 ano, após 10 a 15 milhões de mortos, a Primeira Guerra Mundial chegava finalmente ao fim. E o presidente dos Estados Unidos, então, Woodrow Wilson, propôs os 14 pontos da paz, ou 14 pontos de Wilson. O objetivo era criar mecanismos para que uma nova guerra não acontecesse. A proposta de Wilson era basicamente uma paz sem vencedores, ou seja, não haveria derrotados ou vencedores, não haveria acordos que humilhassem ou impingissem vergonha a alguma nação. Contudo, apesar de uma das propostas de Wilson ser criar um organismo internacional que acabou se realizando com a Liga das Nações, pode-se dizer que os 14 pontos de Wilson foram um fracasso total, uma vez que o grande tratado ao final da Primeira Guerra Mundial foi o Tratado de Versalhes, em 1919. Esse tratado foi extremamente humilhante para a Alemanha. Esse tratado impôs todas as custas da guerra à Alemanha. Toda a culpa da guerra passou a ser da Alemanha. E a Alemanha ainda teve que ser desmilitarizada, proibida de ter exércitos formais acima de 150 mil soldados, ou seja, nada. É claro que a gente sabe que isso não vai acontecer, porque no
entre guerras, no pós-guerra, a Alemanha novamente se militarizará. Por isso nós chamaremos a Segunda Guerra Mundial. O Tratado de Versalhes foi tão vergonhoso, tão humilhante, que ele é considerado causa da Segunda Guerra Mundial. Afinal, ele desperta o desejo de vingança alemão, o revanchismo germânico. Cuidado para não confundir. Na Primeira Guerra Mundial temos o revanchismo francês, o desejo da França se vingar da Alemanha. Na Segunda Guerra Mundial, após o Tratado de Versalhes ter culpado a Alemanha pela guerra, humilhado a Alemanha pela sua derrota, nasce o revanchismo germânico, que irá se manifestar na Segunda Guerra Mundial. E, finalmente, a criação da Liga das Nações, que deveria ter evitado uma nova guerra mundial. Como nós sabemos, haverá uma Segunda Guerra Mundial. Portanto, a Liga das Nações também será um fracasso. E, finalmente, o menos mencionado, mas como você verá no mapa a seguir, o Tratado de Saint-Germain, que fragmentará o Império Austro-Húngaro em 3 nações distintas. Vamos justamente agora dar uma olhada nesse mapinha para ver como é que ficou a Europa após a Primeira Guerra Mundial e esses diversos tratados. Dê uma olhada lá. Uma das consequências do final da Primeira Guerra Mundial e seus tratados é a nova geopolítica europeia, ou seja, o mapa da Europa vai mudar. Durante a Primeira Guerra, no seu último ano, você lembra, a Rússia fez um acordo com as potências da aliança, ou seja, Império Austro-Húngaro, Império Alemão, Império Turco-Otomano, para poder deixar a guerra. A Rússia, que vivia sua Revolução Russa no fatídico ano de 1917, faz um acordo chamado Tratado de Brest-Litovsk para deixar a Primeira Guerra Mundial e cuidar do seu problema, que era a Revolução Russa. Só que para poder sair da guerra, a Rússia entregou parte dos seus territórios a essas nações. Quando a Primeira Guerra termina e os acordos começam, os tratados começam a ser assinados, esses territórios não vão ficar na mão do Império Alemão, do Império Austro-Húngaro, do Império Turco-Otomano, até porque esses impérios serão fragmentados após a Primeira Guerra. Os territórios que haviam sido cedidos à Rússia para essas potências vão acabar se tornando nações independentes. Territórios como a Polônia, a Lituânia, a Letônia, a Estônia e a Finlândia se tornam independentes após a Primeira Guerra Mundial e tinham sido posses russas antes da Primeira Guerra Mundial, posses da Aliança durante a Primeira Guerra Mundial e países independentes após a Primeira Guerra Mundial. Além desses territórios se tornarem independentes, reconfigurando essa fronteira entre Rússia e Alemanha, o próprio Império Alemão foi fragmentado. Partes do Império Alemão foram tomadas por outras nações. O Império Alemão foi dividido e deixou de ser um império, passando a se chamar então República de Weimar. Embora esse nome não tenha colado, o povo alemão não usava esse nome, continuava chamando a Alemanha de Alemanha. O nome República de Weimar vem da mudança da capital de Berlim justamente para Weimar, no período do entreguerras, entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. A Alemanha teve que devolver a Alsácia-Lorena à França, o pomo da discórdia na Guerra Franco-Prussiana. Além disso, havia uma fronteira, uma área de exclusão entre a Alemanha e a França, chamada Renânia, a Renânia desmilitarizada. Essa faixa que você vê logo ao lado da Alsácia-Lorena, que separava a França da Alemanha. A Renânia não podia sofrer proteção militar. A Renânia estava desmilitarizada após a Primeira Guerra Mundial. Além disso, o território alemão foi dividido, foi fragmentado. Temos entre a Alemanha e a chamada Prússia Oriental o que foi chamado de corredor polonês. Os alemães ocidentais, para chegarem até a Prússia Oriental, tinham que atravessar pelo território da Polônia. Já o Império Austríaco também foi fragmentado, formando o país Áustria, o país Hungria e o país Tchecoslováquia, que, como nós sabemos, também irá desaparecer mais tarde após a Segunda Guerra Mundial. Já os sonhos eslavos se transformaram no país Iugoslávia, a terra dos eslavos, que nós também sabemos que após a Segunda Guerra Mundial irá se fragmentar. Então até o momento temos um território russo reduzido durante ainda a Primeira Guerra Mundial pelo acordo russo para deixar a guerra. Esses territórios se tornarão independentes após a Primeira Guerra. Polônia, Lituânia, Letônia, Estônia e Finlândia. O Império Alemão fragmentado, transformando-se em uma
uma república, a República de Weimar, com a Alsácia-Lorena sendo devolvida à França, uma área de exclusão militar chamada Renânia desmilitarizada, um corredor polonês separando a Alemanha da Prússia Oriental, o Império Austro-Húngaro fragmentado em Áustria, Hungria e Tchecoslováquia, os sonhos eslavos se transformando num único país, a Iugoslávia, e finalmente o Império Turco sendo rachado, dividido e virando apenas Turquia. Esse é o mapa da Europa. Lembre-se que tem que atentar para o fato italiano, uma vez que a Itália não foi fragmentada após a Primeira Guerra Mundial, já que havia mudado de lado durante a guerra.